Olá, bem-vindo ao TVU Jornal desta quarta-feira gelada, hoje 23 de maio. Vamos aos destaques. Voltou a ser discutida em Votuporanga a possibilidade do aeroporto da cidade ter voos comerciais diários. As chances são grandes da Passaredo começar a operar por aqui. O supermercado é um dos últimos setores a sentir o reflexo da crise, mas também é um dos primeiros a logo perceber alguma melhora. E é justamente isso que está acontecendo neste momento. Saev Ambiental alerta moradores de alguns bairros de Votuporanga sobre problemas na qualidade da água. As obras podem influenciar. Greve dos caminhoneiros atrasa a entrega dos Correios. Enem 2018. Quem se inscreveu tem até hoje para efetuar o pagamento. E tem futebol, tem Copa Paulista nos comentários de Josiano. E Léo na Copa mostrando os mascotes mais marcantes. Já estamos no ar. Olá, boa tarde. Começamos o TVU Jornal de hoje com mais um acidente que foi registrado no centro da cidade, aqui em Votuporanga. Foi ontem à tarde. A batida foi no cruzamento da rua São Paulo com a Paraíba no início da tarde. 2 mulheres ficaram feridas. O acidente envolveu uma moto e um carro. No local existe um semáforo em funcionamento. As causas da batida serão apuradas pela polícia. E agora as notícias de destaque na região. Boa tarde, Luciano, e boa tarde a todos que acompanham o TVU Jornal. E o Região em um Minuto de hoje começa por Jales. Uma jovem foi morta pelo marido depois de levar 20 facadas. De acordo com as informações da Polícia Civil, durante uma discussão motivada por ciúmes, o suspeito de 27 anos golpeou a esposa com uma faca. A mulher foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Jales, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Santa Fé do Sul. Em Rio Preto, um jovem foi preso depois de ser flagrado vendendo drogas no terminal urbano da cidade. De acordo com a guarda, o jovem foi identificado e abordado após ser flagrado pelas câmeras de segurança de monitoramento do terminal em atitude suspeita. Nas imagens é possível ver 3 jovens no pé da escada do terminal urbano. Em um momento, o suspeito passa a droga para o jovem, que entrega o dinheiro para ele. O delegado ratificou a prisão e encaminhou o suspeito para a cadeia. Os outros envolvidos não foram localizados. A polícia apreendeu munições e porções de cocaína em um forro de teto em Araçatuba. A apreensão foi feita por policiais da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes. A equipe recebeu informação de que um traficante estava escondendo drogas na casa abandonada. A polícia foi até o local e encontrou o entorpecente no forro de um teto. Sabendo quem era o traficante, a polícia também foi até a casa dele, mas não encontrou ninguém. E fechamos a região de hoje com uma notícia de Lourdes, mais uma notícia envolvendo drogas na região. Um lavrador foi preso depois de tentar roubar uma padaria para comprar drogas. Segundo a polícia, o suspeito fez o roubo para conseguir comprar as drogas de 2 menores que foram apreendidos por ajudar no roubo. Como o suspeito não tinha dinheiro, ele resolveu roubar a padaria e, com isso, pagar pela droga. Mas, no entanto, durante o assalto, um comerciante de 27 anos reagiu e lutou com os 3 suspeitos, conseguindo impedir o crime. Os ladrões fugiram, mas depois acabaram presos pela polícia militar. E esse foi o Região em um Minuto de hoje. Uma excelente tarde a todos e até a próxima. E o assunto agora é a greve dos caminhoneiros. Em razão da paralisação, os Correios suspenderam temporariamente as postagens das encomendas com dia e hora marcados, o Sedex 10, 12 e o Sedex hoje. Em comunicado, a estatal informou ainda que a paralisação também tem gerado forte impacto e atraso nas operações da empresa em todo o país. Também haverá o acréscimo de dias no prazo de entrega dos serviços de Sedex e PAC, que é a entrega não expressa, bem como das correspondências, enquanto
continuar aí a greve, né? Os efeitos da greve, destacou aí a empresa. E a Petrobras anunciou hoje um novo reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. O preço do litro da gasolina baixou 0,62. Já o do diesel caiu 1,14%. Ontem, a estatal já tinha reduzido os preços depois de sucessivas altas que geraram os protestos aí de caminhoneiros e discussões entre a petroleira e o governo. Os cortes foram motivados pela queda da cotação do dólar, isso segundo o presidente da Petrobras, Pedro Parente. E voltou a ser discutida em Votuporanga ontem a possibilidade do aeroporto da cidade ter voos comerciais diários. Empresários e políticos da região se reuniram para conhecer a proposta de trabalho da Passaredo Linhas Aéreas, que tem interesse em operar aqui com voos que fariam conexão em Ribeirão Preto, seguindo aí para vários destinos. Há anos que Votuporanga busca uma parceria com uma empresa aérea de voos comerciais. Em breve, isso deve se tornar uma realidade. Uma das empresas que já opera na região noroeste paulista, como em São José do Rio Preto, está interessada em colocar voos com saída do aeroporto estadual Domingos Pignatari. A possibilidade que está sendo estudada é de voos que partam diariamente para todo o Brasil. A ideia foi apresentada durante o encontro que reuniu prefeitos, donos de agências de turismo, empresários e autoridades de toda a região. Para Votuporanga é um grande presente. Todo tipo de incremento e o aumento de meios de transporte que possam estar trazendo turista, que possam divulgar toda a região de Votuporanga, uma iniciativa que vai privilegiar e acabar alcançando todo o estado de São Paulo, eu acho que é muito bem-vinda. Acho que traz negócios, por exemplo, uma grande empresa quando vem se instalar na cidade, se sabe que tem uma linha comercial que opera na cidade, isso facilita que a empresa se instale. E também a questão do turismo, então acho que só tem ganhos aí para a cidade. O cliente corporativo vai ter uma facilidade maior e para o cliente de lazer, que é o nosso maior público, né, nós temos aí toda uma vasta malha aérea que vai poder ser utilizada através da vinda da Passaredo para Votuporanga. Vai ajudar a desenvolver muito a nossa região, a nossa cidade aqui, né, que é o nosso polo regional é Votuporanga. Se nós conseguíssemos isso para Votuporanga, cresceria toda a nossa região. De acordo com dados apresentados hoje aqui durante o encontro, 1/3 dos passageiros que embarcam e desembarcam em São José do Rio Preto são da região de Votuporanga. Os voos que possivelmente vão operar em Votuporanga são de médio porte, com capacidade para 68 passageiros. Representantes da empresa fizeram uma explanação sobre a importância da região para o setor e explicaram sobre os possíveis roteiros. Além disso, serão feitas parcerias com outras empresas aéreas. Primeiramente, a gente ficou impressionado com a adesão municipal, com a forte presença aqui de prefeitos, autoridades de toda a região, não só daqui de Votuporanga. Então, a gente acredita que é um projeto que pode se viabilizar. Vamos ter algumas conversas internas agora com a administração, com as associações de classe, para fazer isso virar uma realidade aqui para o local. E ainda não tem previsão de quando os voos começariam a operar. Tudo depende das parcerias que serão fortalecidas aqui na região para viabilizar os voos. E o supermercado é um dos últimos setores a sentir o reflexo da crise, mas é um dos primeiros a logo perceber alguma melhora. E é justamente isso que está acontecendo neste momento aqui no estado de São Paulo. O setor vem apresentando alta nas vendas, empurrada por diversos fatores, como a confiança dos consumidores. Mesmo ainda que considerada tímida, a recuperação da economia brasileira tem trazido bons resultados para alguns setores. O supermercadista é um deles. Uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que as vendas no mês de março, em relação ao mesmo período do ano passado, subiram 11% nos supermercados. Se considerarmos o primeiro trimestre, o crescimento foi de 5,25%. A inflação registrada nos últimos meses contribuiu para a manutenção do poder de compra. Nós estamos enfrentando um problema de deflação. Os preços estão estáveis, a inflação em queda, uma inflação estável.
Então os preços, pouco reajuste de preços da mercadoria, apesar dos índices de salários ainda terem sido baixos esse ano, os reajustes de salário, nós estamos vendo o comportamento do consumidor comprando mais em supermercado e às vezes consumindo menos fora do supermercado dos seus lares, fazendo as suas alimentações nos seus lares. Com isso tem um impacto significativo também na venda dos supermercados. O diretor da APAS disse ainda que a Páscoa também contribuiu para o crescimento das vendas, que ficou em torno de 7% maiores do que as do ano passado. É uma data sazonal, o consumo de bacalhau tem um valor agregado, azeite, produtos que têm um valor agregado significativo, e isso impacta sim também o crescimento do faturamento do setor. Esse dono de supermercado diz que as vendas na sua rede subiram em torno de 4% no primeiro trimestre. Pela nossa situação de crise no país, é considerado satisfatório, sim. O ano passado foi bem pior. Então, quer dizer, a gente está contente com os resultados do primeiro trimestre, sim. O gerente dessa outra loja também informou que o consumidor está mais disposto a gastar. Está tendo uma confiança melhor do consumidor, né? Está vindo no supermercado, o emprego começou já a retomar, então a gente vê uma melhora no ticket médio e em outros departamentos todos da loja. Baixa de preço de alguns produtos também ajudou? Sim, ajudou bastante. O hortifruti teve uma leve queda, carnes, são itens comuns de cesta básica, né? Que não tiveram nenhum alto, talvez até a redução de preço que contribuiu para isso. E você gosta de comprar, né? Comprar o que precisa ou sempre cai na tentação? Uma campanha da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar está alertando o consumidor para a armadilha na hora de ir às compras. É preciso estar atento para depois não se arrepender. O combate ao consumo excessivo é o foco da campanha de educação financeira chamada No Meu Dinheiro Mando Eu, da Abrap. A campanha chama a atenção para esse excesso na hora das compras, que tem se tornado cada vez mais comum entre muitas pessoas. Há algum tempo atrás a gente comprava as coisas muito mais por necessidade. A gente hoje compra-se muito por desejo, por impulso e inclusive por sentimentos, né? A gente acaba comprando aquilo que efetivamente não precisa. Dentre as, digamos, armadilhas mais comuns que seduzem os consumidores e os levam ao impulso de comprar estão as grandes promoções, como Pague 2, Leve 3, 50% off ou 50% de desconto, 12 vezes sem juros, planos anuais e até mesmo a famosa Black Friday. São tantas opções e facilidades que fica difícil resistir, não é mesmo? Todo um empenho, todo um aparato que é montado para que leve as pessoas ao consumismo, né? A publicidade também é algo que trabalha muito essa questão, né? E hoje se estuda muito essa questão do comportamento das pessoas, a gente entende esse comportamento e depois transforma isso numa equação que leva às compras, né? Então a coisa é muito bem pensada e acaba, grosso modo, a gente chamando de armadilhas, mas a bem da verdade são propostas, né, que levam ao consumo. A Sueli é um exemplo de quem não resiste às tentações do mercado. Se ela gosta, compra mesmo. E compra tanto que a casa dela está cheia de coisas novinhas, que ela nem usou ainda. Eu compro, eu me sinto satisfeita, nem que eu não uso, mas eu sei que eu tenho guardada, entendeu? E então, eu sei que eu me sinto bem. E se por um acaso ela gosta, mas não compra, não consegue ficar tranquila. Se eu não compro, eu venho para casa tão tristinha. Aí eu fico pensando naquele, por que eu não comprei? Mas eu volto lá, eu dou um jeito e eu falo, guarda aí, se eu não tiver o dinheiro na hora, eu falo, guarda aí, dá para guardar? Dá, amor, segura, né? Por causa desse sapato. Mandei guardar, segurar, ela segurou, fui lá, busquei, né? Mas assim, não sei, o duro é que eu fico guardando, eu vou acumulando, né? E apesar de consumista assumida, ela se diz feliz e não pensa em mudar. Eu acho que eu tô feliz assim, porque vai que eu morro amanhã. Pelo menos eu fui lá e comprei. Mas é claro que existem casos e casos, por isso o economista orienta que é preciso refletir antes de comprar, se aquilo é realmente necessário. Eu preciso desse produto ou desse serviço. E até vai aqui um test drive rápido para a gente perceber se a gente pode também comprar um determinado produto. Porque a gente às vezes percebe que a gente
compra uma coisa, por exemplo, um carro, depois, além do carro, você tem a manutenção, o seguro, o IPVA e outros itens que o acompanham. E você assume uma dívida de longo prazo e às vezes a gente acaba não conseguindo pagar tudo. Tente economizar esse dinheiro que você vai gastar todos os meses durante 6 meses. Se durante 6 meses isso não te fizer grande falta, é porque você tem condições de assumir essa dívida. Senão, vai virar uma grande armadilha. E o indicador de recuperação de crédito, mensurado pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas em todo o país, aponta um crescimento expressivo de 3% em abril no número de consumidores que conseguiram recuperar o crédito, considerando aí o acumulado dos últimos 12 meses. Esta é a maior alta registrada desde outubro de 2015. O dado é obtido a partir das exclusões de registros de inadimplência, mediante o pagamento integral da dívida ou a renegociação do débito. Para o SPC Brasil, os dados refletem a gradual retomada da economia brasileira. E a Saev Ambiental alerta aos moradores das regiões aí dos bairros Sanremo e Secap 2 que, em virtude das obras de melhorias na rede de abastecimento que a autarquia está realizando durante esta semana, a qualidade da água que chega às residências poderá ter alterações. Moradores das regiões dos bairros Sanremo e Secap 2 estão reclamando da água que chega às torneiras desse jeito. Mas, segundo a Saev Ambiental, isso acontece em virtude de obras de melhorias na rede de abastecimento. De acordo com o superintendente adjunto da Saev, a sujeira é proveniente de resíduos dos canos. Quando a tubulação de água é interrompida, ela fica sem o líquido, né, para fazer as obras. No retorno, a pressão é grande e pode ocorrer de alguns resíduos que estão nessas tubulações caminharem junto com a água. Com isso, pode ocorrer que algumas residências cheguem com sujeira. E o morador deve ligar no 0800 da Saev para passar o seu endereço, que nós vamos à casa do cliente para resolver o problema. As obras estão sendo realizadas em diversos pontos da cidade, como este aqui, no cruzamento das ruas Amazonas com Ponta Porã. A Saev Ambiental pede a compreensão da população em relação aos transtornos. Infelizmente, as obras geram transtornos e esses transtornos estão sendo combatidos caso a caso na Saev e pedimos para nossos clientes ligar no nosso 0800 770 1950, inclusive que agora recebe ligação de aparelho celular, né? Isso foi feito desde o ano passado para que melhorar a comunicação da Saev com seus clientes. Então, reforçando, em caso sejam constatadas aí essas ocorrências, os moradores devem comunicar imediatamente a Saev, através do telefone 0800 770 1950. Repetindo, 0800 770 1950, para que sejam tomadas as providências. Quem se inscreveu no Enem deste ano tem até hoje para efetuar o pagamento. Angélica tem os detalhes. Os alunos das escolas públicas são isentos desse pagamento. No caso dos demais, o valor da taxa é de R$ 82,00 e poderá ser paga em agências bancárias, nos correios ou em lotéricas. No caso dos concluintes dos alunos do terceiro ano do ensino médio das redes públicas, o sistema libera automaticamente, mesmo que o candidato tenha se esquecido de solicitar. Quem perder o prazo, a inscrição não será efetivada, por isso é bom ficar em alerta. Obrigado, Angélica. Lembrando que as provas do Enem serão aplicadas em 2 domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. O site do Enem é o enem.inep.gov.br. E agora um alerta, para que juntos possamos conseguir eliminar o mosquito da dengue. É que Votuporanga já registrou só este ano, de acordo com a Secretaria da Saúde, 117 casos positivos de dengue, 2 de chikungunya e nenhum de zika vírus. Por isso, é importante você eliminar todos os possíveis locais que possam servir aí como criadouro do mosquito,
como pneus, garrafas e até uma simples tampa de caneta, né? Cada um deve fazer aí a sua parte. No próximo bloco, o curso de Direito da Unifev vai promover na próxima segunda uma palestra de graça sobre a Operação Lava Jato com o professor doutor Luiz Flávio Gomes. Tem futebol, a Copa Paulista nos comentários de Josiano. E o quadro Léo na Copa fala dos mascotes mais marcantes. A gente volta já. Estamos de volta e o curso de Direito da Unifev vai promover na próxima segunda-feira uma palestra de graça sobre a Operação Lava Jato com o professor doutor Luiz Flávio Gomes. O evento, aberto à comunidade, será às 19h no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. A atividade tem o objetivo de abordar assuntos sobre ética, cidadania e novas lideranças relacionadas à operação. Os interessados devem se inscrever no site unifev.edu.br/Lava Jato. Chegou a hora da previsão do tempo. Uma frente fria fraca, de fraca intensidade, passou pelo litoral de São Paulo nesta quarta, mas só terá força para causar aí aumento de nebulosidade no sul e no leste do estado. As demais áreas, incluindo o nosso noroeste paulista, terão mais um dia com céu azul. Não há previsão de chuva, mas a frente fria traz mais umidade e ventos para o estado, o que vai ajudar aí a melhorar a qualidade do ar. Vamos às temperaturas. Em São Paulo, o dia até começou nublado, mas o sol já abriu e predomina aí ao longo do dia. Chuvas não são esperadas e a umidade do ar pode ser alta. Na capital, mínima de 9 e máxima de 22. Chegando na nossa região, em Rio Preto, já percebemos aí que está bem mais quente do que na região aí da Grande São Paulo. Isso porque as máximas daqui passam dos 25, restaurando aquele clima abafado típico do noroeste paulista. Para hoje, as temperaturas em Rio Preto, mínima de 11 e máxima de 27. Como você já deve ter notado, aqui em Votuporanga, amanhã começou um pouco mais quente, né? Depois da menor temperatura do ano, que foi os 7 graus registrados ontem. Teremos a maior máxima desde que começou o clima frio. Umidade do ar em torno de 80%, o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Não deve chover hoje. A tendência é que agora à tarde as temperaturas subam mais. Ficam entre 10 e 28 graus aqui em Votuporanga. Futebol, Josiano, muito boa tarde, né? Foi definido aí os grupos, né? Foram definidos os grupos da Copa Paulista deste ano, né? Isso mesmo, Luciano, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a primeira edição do TV O Jornal. O Votuporanguense, que é o que interessa pra gente, tá no grupo 1 da Copa Paulista. Luciano, nesse ano de 2018, a competição tem aí os grupos com divisões regionalizadas, né? Ou seja, o Votuporanguense vai enfrentar na primeira fase 5 equipes aqui da nossa região. São elas, Luciano: Mirassol, Novo Horizontino, Olímpia, Penapolense e Batatais. São as equipes, as 5 equipes que compõem o grupo do CAV Copa Paulista, que tem início no dia 5 de agosto. Então, técnico Rafael Guanais, que já está trabalhando com a equipe, já está treinando aí desde a semana passada, tem todo esse tempo, vai ter aquele período de Copa do Mundo também, para preparar o time para a estreia na Copa Paulista, como eu disse, só com equipes da nossa região nessa primeira fase. Penápolis, pertinho, Mirassol, Novo Horizonte, Batatais também e Olímpia, né? Ou seja, não são longe, comparado com o Campeonato da Série 2, com jogos aí na Grande São Paulo. Chega de Taubaté, né? Pelo amor de Deus. Então o Votuporanguense faz essa estreia contra essas equipes na Copa Paulista. Luciano, aproveitar o embalo, falar dessa quarta-feira esportiva, né? O assunto que mais está sendo comentado é a saída do técnico Carille
Fábio Carille do Corinthians. O Luciano até chorou de manhã, tá meio triste aí. Tá viúvo o Luciano do Fábio Carille. Mas, ó, tem umas informações aqui sobre o substituto, não. Luciano. O Osmar Loz, que vem aí fazendo um bom trabalho na base do Corinthians. Para ter uma ideia, ó, à frente da equipe na Copa São Paulo, foi finalista em 4 edições da Copa São Paulo de 2014 a 2017. Conhece muito bem, para ter uma ideia, ele não é só discípulo do Tite, ele é discípulo do Tite e do Fábio Carille. Então, se mantiver o trabalho, vai muito bem o Corinthians aí, comandado agora pelo Osmar Loz, e o Fábio Carille vai trabalhar lá na Arábia. E Luciano, hoje também tem Copa do Brasil, o Palmeiras faz o jogo da volta contra o América Mineiro, venceu o primeiro jogo e joga no Allianz Parque às 9h45 da noite. E agora o assunto é Copa do Mundo, momento do quadro Léo na Copa, com curiosidades sobre o Mundial da Rússia. Fala galera, começando mais um Léo na Copa aqui pela TV Unifev e hoje para falar sobre os mascotes mais marcantes em Copas do Mundo e para começar, um mascote muito conhecido aqui para os brasileiros porque foi o mascote da Copa de 2014, o Fuleco, só que ele não foi tão bom assim para a FIFA não foi tão bom como foi para os brasileiros, porque ele foi vetado em vários eventos importantes da Copa, como a final da competição. Então ele ficou marcante para a torcida, mas a FIFA não gostou muito não e vetou de vários eventos importantes. E na nossa segunda colocação, o Ciao da Itália. Calma, é Ciao que significa oi e também tchau na língua italiana. E ele foi usado na Copa de 1990. E ele ficou muito famoso por quebrar o padrão fofinho, usado desde o início da tradição. A figura ficou conhecida por ser a mais modernosa que suas antecessoras, e ela ficou parecendo um boneco feito de Lego, cuja cabeça era uma bola de futebol pintada com as 3 cores da bandeira italiana. E também era muito famosa por ter um design diferente e simples, marcante para todo mundo que acompanhou aquela Copa do Mundo de 1990. E na primeira colocação, o Futix, que era o mascote da Copa do Mundo da França. E todo mundo comenta até hoje, porque ele ficou muito marcante, principalmente para aquelas crianças que acompanharam naquela época, porque ele lembrava muito o Pica-Pau, só que não era a intenção da Federação Francesa, que fez lembrando um galo, que é o mascote da equipe da França. O corpo dele era predominantemente azul, que era a cor do uniforme francês, e o nome criativo foi uma mistura de futebol com Asterix, o mais famoso personagem de desenho animado francês. O personagem criado por Fabrice Pialot foi o vencedor de um concurso promovido pela Federação Francesa de Futebol. E esse foi o Léo na Copa de hoje. Amanhã eu volto com muitas curiosidades sobre a Copa do Mundo. Falou, galera! Aí, Luciano, o quadro Léo da Copa, apresentando aí alguns dos mascotes mais curiosos, mais memoráveis da história da Copa do Mundo. O da França foi bem emblemático, foi bem marcante aí. Só que a gente prefere o nosso Fuleco, né? Não capricharam muito no nome do Fuleco. O Fuleco tá com cara de 7-1. Né? Poderia ser um tatu-bola, qualquer outra coisa, né? Mas colocaram o Fuleco e, no fim das contas, quem lembra do Fuleco, às vezes lembra do 7-1. 7-1. Josiano, muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau. Por hoje é só, a gente fica por aqui. E hoje vamos terminar aí o TVU Jornal de uma forma diferente, né? Com a Feira de Impostos, promovida pelo curso de Administração da Unifev, a 6ª edição da Feira do Imposto, né? A gente fica por aqui, para você uma ótima tarde, até amanhã. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com uma atividade diferenciada aqui, como vocês podem ver ao fundo. Nós estamos realizando já pela 6ª vez a Feira do Imposto. Essa é uma atividade que envolve os alunos do curso de Administração e também de Contabilidade, envolvendo os primeiros períodos. O intuito desse trabalho, primeiro, é o envolvimento do aluno com essa temática que é super importante, a questão dos impostos no Brasil. Como aqui esses alunos estão interagindo com essa situação, com organizações, por serem alunos da Administração e da Contabilidade,
É muito importante que eles se envolvam com essa temática, tenham conhecimento de como tudo isso funciona, de como os impostos permeiam todos os produtos e serviços produzidos pela cadeia das empresas de uma forma geral. Então é muito importante que eles vão já lidando com isso. E dessa forma prática, né, quando eles estão organizando aqui diversos estandes diferentes, né, mostrando organizações diferentes, de áreas diferentes, como podem ser observados aqui, eles também têm esse contato, então, com toda uma realidade, com toda essa condição e, por ser uma questão prática, eles acabam elaborando e abordando essas diferentes facetas. Então, os nossos profissionais realmente precisam compreender todo esse arcabouço que cerca a questão dos impostos no Brasil. Meu nome é Carol, eu faço curso de administração e o nosso grupo está expondo a parte de hortifruti e granjeiro. No nosso tema, existe muito imposto em cima das frutas, verduras, legumes e pesa em cima do ICMS. Nós estamos expostos aqui alguns exemplos e as porcentagens e eu espero que vocês gostem. Boa noite, eu sou Eduarda, do primeiro ano de administração. Nós estamos falando sobre a feira de imposto. O nosso grupo foi relacionado a roupas e confecções. Então, é mais ou menos para mostrar qual é a diferença do preço com e sem imposto. Aí nós temos uma alíquota aqui no Brasil de 4% e o ICMS, que é estadual, de 1,25%. Então aí é onde fica até a pergunta de quanto vale o que você veste, está mostrando mais para cá. E nós conseguimos mostrar, através da etiqueta, o valor real do produto. No caso, esse vestido estaria em R$ 95. Ele tem um imposto de R$ 39,80. Se não tivesse esse imposto, ao invés de 95, iríamos pagar R$ 57,19. Então é mais para conscientizar de o que nós estamos pagando quando compramos uma roupa. Nós pesquisamos o imposto de cada peça e é um imposto bem alto. Eu vou falar para vocês um pouquinho da importação do carro, que é um pouco mais interessante para vocês entenderem. Nos Estados Unidos e para o Brasil, a diferença é em torno de 60% a 80% do imposto. Vamos dar um exemplo do carro Golf. No Brasil, ele custa em torno de R$ 62 mil. E lá nos Estados Unidos, menos de R$ 30 mil. Isso é uma taxa bem alta que podemos ver. Também tem os impostos diretos e os impostos indiretos, que são federais. O que são indiretos e indiretos? Os impostos diretos são IPTU, IPVA, tudo que a gente paga em cima dos nossos bens, que são em cima da nossa casa, do nosso carro. E os impostos indiretos são aquilo que pagamos em cima do que consumimos, como roupa, sapato, tudo isso. Mas o nosso grupo específico falou sobre peças automotivas. No caso aqui temos biela, trouxemos também platô, que é do disco de embreagem, também trouxemos filtro de ar, entre outras coisas. Olá, professor Rivelino, ministro aula nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Estamos aqui com nossos alunos do primeiro período de Administração e Contábeis em fase de organização da nossa Feira de Imposto, mais uma edição. E o importante, ou um dos principais aspectos desse nosso evento, é deixar claro para toda a população, especialmente aqui para a nossa comunidade acadêmica e, lógico, né, para a população em geral que vai nos acompanhar, o quanto a carga tributária nos atinge de forma direta. Desde um maço de alface, uma maçã no supermercado, até um metro cúbico de pedra ou de areia da loja de material de construção. E nós dividimos nossos alunos em grupos, né, dessa turma do primeiro período, e eles, de forma muito importante e interessante, estão aqui fazendo essa apresentação para o nosso público.